Olá a todos, que ótimo tê-los aqui conosco hoje. Eu sou a Giovana, co-criadora do Festar, e é uma grande honra estar aqui com todos vocês e para a nossa primeira conversa, a abertura do festival. E hoje temos um convidado incrível, Sam Maggie. É uma grande honra tê-los aqui conosco, falando sobre arte urbana, tecnologia, inovação e repensando as cidades de hoje. Então, eu gostaria de dizer que o Festar, na realidade, teve início em 2017, no escritório do Sam. Quando nos conhecemos, a gente discutiu tantas ideias, tantas coisas sobre realidade aumentada e arte urbana, e linguagens urbanas, cidades e murais, e é por isso que eu acredito que ele realmente é o melhor convidado para estar aqui conosco hoje e compartilhar todo o conhecimento dele conosco. Então, rapidamente apresentando o Sam, ele é o diretor associado de Criatividade e Empreendedorismo da Harvard e do Block Center de Educação e Ensino. E antes disso, ele estava trabalhando como administrador de artes na MIT e trabalhando para conectar educação, inovação, criatividade e empreendedorismo. E hoje ele vai falar bastante sobre esses projetos e tudo que ele se envolveu por tanto tempo. Então, Sam, muito obrigada. Então, o palco virtual é seu, por favor. Obrigada por participar aqui conosco. Obrigado, Giovana, agradeço suas palavras e olá, muito obrigado por ter me convidado para estar aqui hoje. É incrível ter essa oportunidade de conectar com vocês, mesmo que tenha que ser remotamente, por enquanto. Então, mais uma vez, obrigado, Giovana, e aos produtores e coordenadores do evento do FestFar. Eu vou começar contando para vocês a minha versão de como eu conheci a Giovana. Como vocês sabem, nós trabalhamos juntos no projeto de mural do Borderline em MIT, que era um mural feito nos túneis subterrâneos da faculdade, incluindo uma ferramenta de realidade aumentada. As pessoas poderiam usar o aplicativo para experimentar e sentir aquela extensão das imagens que estavam diante de si. Se você tiver o aplicativo Artify no seu telefone, você vai conseguir ver essas imagens aqui animadas. Eu não preciso dizer a vocês que essa mistura de arte com realidade aumentada inspira fascinação e atrai muitas pessoas. Isso era verdadeiro em 2017 e permanece verdade até hoje. Porém, é esse espaço curto que as pessoas escolheram para colocar a arte deles que eu quero justamente falar hoje. Eles escolheram esse espaço subterrâneo para expressar a sua criatividade. Eles optaram criar aquilo que se tornou a maior instalação de arte pública em túneis subterrâneos que eram ignorados sob a MIT. E não foi nas nossas grandes galerias ou nossos grandes prédios, não foi numa sala de aula ou num laboratório. O estilo despretensioso do espaço escolhido passou a ser profundamente ligado com a experiência artística. O Borderline levou esses murais de realidade aumentada para a comunidade local e muito além disso. O trabalho deles tocou o mundo da arte e das cidades e também do movimento de justiça social. Eles criaram essas animações para Takashi Murakami no Museu de Artes de Boston, além de participarem do Rio Madness, uma competição de projetos criativos da intencionalidade de arte, ciência e tecnologia em Boston. Eles ajudaram prisioneiras de Suffolk County para fazer e praticar arte. E graças a Giovana e a equipe do Borderline, teve a oportunidade de vir para São Paulo e conhecer o Fab Lab no Porto Seguro, no Centro Cultural Porto Seguro, juntamente com artistas e outros designers. Eu vou compartilhar aqui rapidamente o vídeo para que vocês possam ver o projeto por conta própria. Os estudantes que vocês vão ver foram parte da comunidade que eu construí na MIT, chamado MIT Art Scholars, que era um grupo extracurricular para alunos da graduação e da pós-graduação, que passou a ser bastante popular e assumiu uma vida própria. Julia Hu, que você vai ser entrevistada aqui como principal designer do Borderline, é uma artista em tempo integral, fazendo grandes pinturas que aparentemente redefinem o espaço da tecnologia da arte ao trazer a tecnologia para promover as técnicas tradicionais de pintura. Ela está sempre inovando e procurando formas de criativas e empresariais para fazer com que a arte aconteça. Vamos dar uma olhada aqui no projeto Borderline. O Borderline é um projeto incrível que conseguiu alcançar muitas coisas, uma das quais é que ela permitiu que eu tivesse uma amizade com a Giovana. Nós nos encontramos e estamos fazendo esse brainstorming desde 2017 e eu sou muito agradecido por isso. Essa nossa amizade é baseada nesse movimento artístico que estou aqui para discutir com vocês hoje. Eu acredito que a gente entrou num período muito esperançoso para a arte pública. Estamos vendo a criatividade e inovação em todos os mundos. A gente está vendo a aceleração da tecnologia, muitas vezes trazida e promovida
promovido por artistas como Julia Rowe e tantas outras. Estamos vendo novas tecnologias que realmente estão melhorando a nossa capacidade de mostrar e compartilhar arte com o público maior. A arte está chegando à vida de mais pessoas como nunca antes foi possível chegar. Então, eu estou aqui para falar do tipo de inovação e reinvenção do espaço urbano que estamos acompanhando em Cambridge e Boston, assim como vocês estão vendo acontecer em São Paulo. É uma grande tendência e eu quero falar de dois aspectos principais disso hoje. O primeiro, eu vou falar algumas tendências mais recentes de arte, de street art, de arte urbana, que aconteceu nos Estados Unidos e por que esse tipo de expressão é importante nesse momento histórico. Em segundo lugar, eu vou falar e mostrar alguns exemplos de como as grandes instituições de educação secundária dos Estados Unidos, o MIT e a Harvard, refletem e contribuem com a popularidade do movimento artístico. Este slide vem do Graduate Art Showcase, do Media Lab da MIT, que eu organizei durante muitos anos. Tornou-se o segundo maior evento de pós-graduação da faculdade, e os alunos da MIT também adoravam se arrumar, enfim, para participar dessas mostras. Esse slide aqui é da celebração da Harvard com a MIT de artes, que eu também organizei e foi realizado regularmente no Museu de História Natural do Harvard. O principal ponto aqui é que o desejo por esses atividades de arte, ninguém sabia que existia, e quando a gente começou a organizá-los e trazer as pessoas para isso, a comunidade simplesmente explodiu, cresceu muito. Então, eu estou falando da minha própria experiência. Eu trabalhei com arte na MIT durante 12 anos e ajudei centenas de grupos de alunos a criarem startups. E agora eu sou diretora associada de criatividade e empreendedorismo do programa Lemon da Harvard, que oferece oportunidade a jovens e recursos e ferramentas para que eles possam construir nova sociedade usando da sua criatividade e seu empreendedorismo. E eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Como vocês bem sabem, o fervor todo que está ao redor do street art não começou ontem. É impossível falar de todas as gerações que trabalharam com isso, mas eu vou mostrar aqui alguns exemplos do valor disruptivo da street art dos Estados Unidos nos últimos anos. Em 2009, eu tive a oportunidade de convidar Ron English para a MIT. Ele é um produtor prolífico de imagens nas ruas, tanto quanto em museus, em filmes, em livros e na televisão. Muitas vezes essas pessoas falam dele como o padrinho da arte urbana. E ele traz a coisa do cultural jamming, que envolve alterar os auditores, ou seja, questionar o capitalismo do consumista, ao mudar radicalmente a mensagem do produto. Isso também é muito divertido e o Ron English criou itens que vão desde caixas de cereal até caixas de leite, até massa de cigarro, para mostrar a verdade por trás da propaganda. Ele criou murais em locais ao redor de todo mundo. Eu amei a visita do Ron, principalmente para os alunos que vieram falar com ele. O foco de Ron em falar sobre as estratégias manipuladoras usadas por infelizmente, muitas propagandas dos Estados Unidos mostra o valor político da arte. Ele trabalha com humor, mas ao mesmo tempo usa essa arte e controle incrível do seu meio para inspirar as pessoas a pensarem de novas maneiras. Eu entrevistei diversas pessoas, muitos artistas, muitos dos quais tinham respostas insatisfatórias ou invasivas sobre qual é o objetivo daquela obra, o que significa essa obra, e quão relevante é isso no tempo que a gente vive. Não havia necessidade de ir atrás disso com Ron English. Nenhum dos meus alunos da MIT perguntou, por que você está fazendo isso, Ron? Ele sabia o objetivo da obra dele, como aquilo foi executado. Ele criava essa conversa, usar o cenário moderno e o espaço urbano como a sua própria tela. Nós somos a comunidade. Os alunos da MIT estão criando esses murais em Cambridge, e também junto com o Cultural Jamming do Ron English, até a arte urbana em São Paulo. Enfim, tudo que a gente tem em comum, o moto em comum é tornar a arte uma experiência diária, uma experiência vivida. Vamos provocar impressão e desafiar as pessoas. Então, muitos de nós aqui usamos grafites e murais para mostrar tantas histórias. Tem tantíssimas, infinitas possibilidades no espaço em branco, ao lado de um mural, de um muro, enfim, ou mesmo de um viaduto. Você está transformando o ambiente da cidade com essas imagens que prestam voz a narrativas de outra maneira invisíveis. Nos Estados Unidos, temos as ruas foram tomadas por tributos lindos ao George Perry Floyd, né, que foi morto por um policial branco em Minneapolis, Estados Unidos. Aqui, nessa era de divisão política, os artistas tomaram as ruas de cidades como Washington, etc., e pegaram as fachadas e
ruas e calçadas e tornaram aquilo a sua tela e criaram galerias em toda a cidade em prol do movimento de justiça social. Aqui é um projeto ambicioso em Washington que reconhece a busca pela cidade por esse aspecto da politização social, né, do Estado. Total de 51 murais que promovem questões como celebração do amor, harmonia racial, justiça social, direitos humanos e a história de Washington. Aqui a gente está falando de como a arte é uma forma de reflexão, é uma arte que muda essa cabeça, que as pessoas estão passando por essa arte e que abre novas formas de pensar e ser, e essa arte importa, porque as pessoas às vezes adormecem e não prestam atenção no que elas estão vendo. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente celebrou o Thanksgiving na semana passada, e como vocês sabem falar, sabe disso, esse feriado é celebrado em cima de uma lenda que, na verdade, é ensinada como se fosse uma história. As crianças escolares em todos os Estados Unidos aprendem que em 1621 os colonizadores ingleses celebraram com os índios, comendo peru, stuffing, farofa, batatas, cranberry, etc., para fingir essa pseudo boa vontade que havia. E mesmo no meio da pandemia, muitos americanos se juntaram para celebrar, o que em essência é uma grande mentira. Os colonizadores passaram poucas semanas na vila de Wampang, em Pautex, que depois eles renomearam como Plymouth. Essa festa em 1900 foi pequena e os nativo-americanos não foram convidados, eles chegaram depois. O seu papel em ajudar os colonizadores sobreviveu a compartilhar os recursos quando tudo o conhecimento que eles compartilharam não foi conscientizado. Na realidade, isso é tudo um pano de fundo de uma história de originária, o mito de fundação dos Estados Unidos, que não fala do sangue dos índios e que foi também construído em cima da escravidão e que não fala desse fato histórico, mas que passou a ser uma realidade aceita. É fácil cair nessa onda dessas narrativas, né? Eu passava, por exemplo, uma estátua de mármore do Cristóvão Colombo quase diariamente quando eu morava na parte norte de Boston. Isso a gente estava vendo uma arte celebrando um homem que foi prestigiado por séculos, por descoberta do Novo Mundo, em nome dos europeus, só que o tratamento dos povos indígenas era horroroso e que eram vistos como obstáculos ou escravizados e mortos. Essa estátua sumiu, sabe por quê? Cortaram a cabeça dessa cabeça em junho. Sim, ela estava lá desde 1979 e cortaram a cabeça e foi bem no auge do movimento de em busca de justiça racial, e era a rejeição do uso indevido da arte e do abuso da arte. Agora a cidade de Boston colocou essa estátua em outro lugar, em depósito. A gente não aceita o vandalismo, disse o prefeito da cidade à época, porém, considerando a conversa que a gente está tendo agora, em toda a nossa cidade, em todo o país, nós também vamos agora avaliar o verdadeiro significado histórico dessa estátua. As pessoas querem arte que é honesta, que conta as histórias que a gente sabe que é verdade. A arte pertence às pessoas. Eu não sei quantas vezes eu posso dizer, quantos meus colegas e alunos declararem-se que não são artistas e nem criativos. Eu fui professor de arte muitos anos. Eu devo contar para você, todos vocês nasceram como artista. Todo mundo nasce criativo. A gente desaprende isso, é desaprendido da gente ao longo dos anos. A arte urbana democratiza a arte. Não há galerias com percentagens e culturas exclusivas e caminhos exclusivos ao sucesso. Não tem nenhum curador falando que você tem que pendurar uma coisa aqui ou lá, ou fazer uma poesia sobre qualquer significado obscuro. Não tem nenhum professor forçando você a práticas mais aceitas, nenhum consumidor buscando levar a sua arte à parede dele. A arte urbana representa a verdadeira voz do artista e traz a renascença, principalmente nesse momento político. Podemos usar isso para dizer mais pessoas da arte com criatividade. Isso está acontecendo em todo mundo e é um movimento muito promissor e muito incrível. Novos trabalhos, obras estão sendo criadas na indústria da música, no filme, na literatura, mais pessoas estão criando mais trabalhos do que nunca antes. Isso significa que as ideias que estavam antes escondidas por trás das paredes da arte aceita está sendo mostrada para nós. Essas ideias podem ser transformadoras em seu intuito de educar ou de apresentar novas perspectivas. A arte de rua está trazendo nova consciência às pessoas que estão dispostas a olhar para ela e pensar sobre isso, refletir sobre isso. Trazer ideias à vida é o que mais me empolga. Eu fui o principal âncora da minha colaboração com a Giovana, por isso que eu trabalhei com todas as ideias com meus alunos do MIT e ajudei-os a colocá-los em prática, e por isso que eu aceitei o cargo que eu ocupo atualmente em Harvard. Deixa eu falar sobre isso rapidamente.
Nós acabamos de dar início ao programa Lemon de Criatividade e Empreendedorismo na Harvard. Esse programa deve sua existência à generosidade do investidor brasileiro Jorge Paulo Lemann, que formou-se na Harvard em Economia em 1961. Quando a gente fala de sua época, quando ele fala de sua época a Harvard, em uma entrevista à revista Forbes em 2013, ele disse: eu gostaria de ir, eu queria me jogar no mundo real e começar a trabalhar o mais rápido possível. O desejo de Lemann de operar no mundo real enquanto aluno ressoa com o espírito que anima o nosso programa. Nós começamos uma iniciativa em precedente para alunos de graduação que tornassem mais acionável esse movimento na história. Nós queremos que os alunos sejam líderes numa cidade para lidar com a questão da pandemia, com as disparidades no sistema de saúde e também com o racismo estrutural. Nosso programa aqui tem base na visão do professor Robert Lu, empodera os alunos de graduação para resolver desafios globais. O ethos por trás do nosso programa foi lindamente articulado por Lu. A era da academia, separada do mundo real, já era. Ele foi substituído por uma sociedade onde as pessoas mudam de suas carreiras múltiplas vezes e muitas vezes se movimentam entre as esferas da academia, do mundo acadêmico e do trabalho, ou tem pés em ambos os mundos. A taxa de mudança, tanto no mundo acadêmico e no mundo do trabalho, está mais rápido do que jamais foi em nenhuma outra época da sociedade. Então, isso é essencial, que a educação superior integre o conhecimento e as habilidades de antes dos domínios para equipar os nossos alunos para que o mundo seja mais dinâmico e menos constringido intelectualmente do que educativamente foi. Em Harvard é uma visão radical. Estamos quebrando as barreiras entre o mundo acadêmico e o mundo real e usando as artes a fazer isso. Meu papel no dia a dia é ajudar os alunos a construírem desenvolvimentos criativos que ajudam a trazer impacto social. As possibilidades são incríveis e eu escuto isso todos os dias. Todas as ideias criativas, em arte urbana, fanfiction, poesia de rua, literatura, etc., têm o potencial de moldar e mudar o futuro, uma imagem, uma passagem, uma poética por vez. Na Harvard, eu ajudo a lançar essas iniciativas dos alunos que têm um impacto positivo na sociedade. O trabalho empresarial que eu fiz nos últimos anos nas artes me ajudou a realmente entender o poder transformador da criatividade. Hoje, quando eu começo a aconselhar as startups, eu sempre recomendo que convidem um artista a se juntar à equipe dos empreendedores. Por quê? Porque eu acho que as capacidades estéticas são dadas, mas eu acho que é principalmente sobre a forma como os artistas pensam e resolvem problema e a forma que eles contam a narrativa deles. E, claro, a resiliência dos artistas, que é muito útil para qualquer startup. Os artistas são treinados para tentar e errar de novo e tentar de novo. Somos treinados a criar, apesar desse criticismo, somos treinados a usar pensamento associativo e tirar conclusões onde outras pessoas não fariam isso. Nós damos pulos de imaginação. Esse é o nosso momento. Este movimento, esse abraço à arte urbana e a revitalização é o que a gente precisa agora. A pandemia não deixou tempo para as pessoas pensarem sobre isso. Estamos vendo a outra realidade, estamos vendo como as nossas vidas diárias podem mudar e como o mundo pode mudar da noite para o dia. Não é a hora de simplesmente aceitar passivamente o surreal, o novo normal. É hora de construir um normal melhor. Eu quero que os artistas tomem a liderança desse processo. E eu tenho um grande prazer de saber que o FSTAR tem uma comunidade de artistas incríveis com esse tipo de pensamento que o mundo precisa. É uma grande empolgação para mim ver que artistas entrepreneuriais que podem usar o poder das novas tecnologias para juntar o que nós temos hoje e ainda podemos transformar em termos de arte nas nossas ruas, nas nossas cidades e mesmo nos nossos mitos de fundação. Juntos podemos levar a criatividade e disrupção e a verdade para moldar o nosso próximo capítulo. Obrigado. Sam, muito obrigada. É incrível. Você é um grande amigo e eu te admiro tantíssimo, admiro o trabalho que você faz. E foi uma grande inspiração para mim essa apresentação, principalmente porque o momento atual que a gente vive nos faz refletir sobre o que é visível e invisível nas cidades, o novo cenário que a gente está vendo, como é a política e todas as discussões que estão acontecendo, todas essas camadas daquilo que é possível ver, as histórias que a gente conhece e de repente, as histórias que a gente deveria saber e aquelas que a gente deveria conversar sobre. Então, é incrível ver como o coronavírus, de alguma maneira, fez com que a gente repensasse a cidade, mesmo que a gente estivesse em isolamento. As pessoas tiveram que realmente reapropriar as cidades justamente porque foi o lugar que as pessoas podiam ir, né, e vir em outro lugar. Então, acho que as pessoas começaram a ver as cidades de uma outra maneira. Então, eu acredito que a sua fala foi muito, muito incrível.
Muito obrigado, eu agradeço. Foi incrível. E eu acredito que tem algumas perguntas que, de repente, a gente pode expandir um pouquinho mais essa conversa. Então, uma em específico, né, em relação ao futuro da arte urbana, que eu acho que você falou bastante, né? É uma grande. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, então vamos começar com essa ideia. Como que você vê o futuro da arte urbana na era digital? Então, muito obrigado por essa pergunta. A inovação tecnológica está revolucionando o mundo da arte urbana, né? Desde 2011, o Festival de Arte Urbana Memory Urban vem transformando as áreas mais negligenciadas das cidades em museus ao ar aberto que sejam acessíveis a todos. E da edição de 2018 do festival, contou com muitos artistas internacionais criando trabalhos em muros em 9 cidades italianas. Então, as pessoas poderiam não ver, usar o aplicativo Bracolors e fazer a geolocalização dos murais. Também podia usar o CoinArt, que é um microchip instalado atrás da etiqueta da obra, que manda frequências de rádio nos telefones, mandando todas as informações úteis ao público. Enfim, muita coisa, é enorme isso. O valor estratégico social e econômico dos dados digitais que usando a arte urbana está sendo discutido nas empresas, escolas, universidades, dos governos, e eu sou bastante próximo aos fundadores da Ordivive, do aplicativo, e eles criaram uma plataforma digital que usa um componente de AR na arte que permite uma narrativa muito divertida e imersiva. Nós estamos vendo a popularidade desse componente tecnológico nos museus em todo o mundo. E estamos vendo isso também, o lado empresarial, né, crescer de arte urbana, e também a tendência a esse modelo de museus ao ar aberto, e então uma época muito empolgante, com certeza. E às vezes eu tenho a impressão de que mesmo as instituições, os museus, as grandes galerias estão se reinventando por conta dessa nova forma de interagir com a arte ou mesmo de ocupar os espaços. Eu acho que a gente está vendo que eles estão tentando reentender e reinterpretar o papel, né, deles. E eu acredito que estar na cidade com os dispositivos móveis, a gente está gerando esses dados e estamos gerando memória o tempo inteiro. Então, também eu acredito que um outro ponto que é muito interessante quando a gente fala sobre andar na cidade de São Paulo, ou de repente em Boston, e ver murais, ou ver a história das pessoas que estão ali, por meio da realidade aumentada, traz à tona a pergunta a memória é construída na cidade hoje em dia através dos nossos dispositivos móveis. Você acredita que isso é verdade? E se sim, como que a gente pode tornar esse processo mais democrático nas ruas? Eu acho que a memória coletiva de uma cidade é muitas vezes moldada por dispositivos digitais hoje em dia, sem dúvida nenhuma, e eu acho que a forma de democratizar essa arte é empoderar as pessoas de qualquer origem, de todas as áreas, de qualquer lugar, de qualquer forma, e para que elas se envolvam com a arte urbana. Nós precisamos que os artistas em si reflitam sobre a diversidade da experiência vivida nesse planeta. Claro, com certeza. Eu acho que a nova situação com os monumentos, que as pessoas estão confrontando mais o estado desses monumentos nas cidades, também é outro lado disso, para além dos murais, né, e da arte do grafite, que você estava justamente falando sobre as estátuas nas cidades e quais outros artistas que estavam trabalhando já nisso há um tempo, mas acho que isso está vindo das pessoas e não necessariamente dos projetos artísticos. Isso é super poderoso, né? E eu acho que isso me leva à minha próxima pergunta, que eu também acho que está um pouco relacionada com esse lugar da exibição das artes. Considerando que a arte digital e a arte urbana estão emergindo e estão expandindo, como é que você enxerga os limites, se é que existem esses limites, da arte digital nos dispositivos digitais expandem os locais das mostras, das exibições, no mundo que pode acontecer em qualquer lugar? Sim, essa é uma pergunta ótima. Eu acho que a arte digital é, sei lá, o próximo movimento de ponta da história da arte e da arquitetura. Olha toda a atenção que é dada às artistas novos digitais e de novas mídias nos festivais como o Art Basel. O computador é uma ferramenta artística. Então, os novos softwares estão transformando os meios tradicionais, como pintura, desenho, escultura. A gente tem realidade virtual, instalações digitais e mapeamento de projeção, que estão crescendo
em popularidade. Não só os artistas estão se tornando mais confortáveis com a tecnologia, mas a emergência de plataformas como Artsy, Artspace, o Paddle8, Artivive, sugerem que as pessoas estão se ajustando a observar as obras de arte numa tela, assim como elas veem numa parede, que é uma evolução muito interessante da população, que a gente vê esse movimento acontecendo, né? Eu também diria que os museus e galerias estão seguindo essa tendência, né? Então, eles construindo novos espaços de exibição que estão de acordo com as instalações de arte digital e essas projeções. E eu entendo por que eles estão fazendo isso, porque essas instalações oferecem novas oportunidades para os espectadores participarem ativamente da arte. A gente pode brincar com essa fronteira do real virtual entre o espectador e o usuário e incluir a dimensão digital, o toque, a participação física, a interação social, passam a ser qualidades essenciais. E eu acredito que as possibilidades criativas que a tecnologia oferece são infinitas. Eu não vejo o final disso. Isso é muito incrível, muito empolgante. Claro, com certeza. E se vocês olharem mesmo a história dos novos meios, de alguma maneira, tipo, sempre que novas tecnologias trazem uma espécie de fetiche, todo mundo quer trabalhar com aquele meio, e agora na segunda década disso, os artistas estão querendo hackear as tecnologias, ou seja, encontrar outros meios de criar o que está ali, e é muito comum para a gente, porém, mas isso está emergindo de uma maneira diferente, o que é aquele momento em que não se trata apenas de usar a realidade aumentada, mas hackear o AR, se apropriar disso e fazer processos disruptivos. Isso é incrível de ver. E aí eu acho que realmente as fronteiras estão desaparecendo e o Artsy definitivamente é uma prova disso. E falando do Artsy, que aliás é um aplicativo de realidade aumentada que você consegue ver várias peças, obras de arte, como é que o poder da R e de outras ferramentas para os artistas contemporâneos? Você acha que a arte urbana e a apropriação urbana da mídia digital é uma tendência do presente? Sim, e tem toda uma história de artistas que estão sendo aqueles que usam a tecnologia, hackeando a tecnologia e colocando a tela sob o seu limite e construindo e desconstruindo essa tecnologia para os seus próprios objetivos. E eles certamente estão fazendo isso com a R e com outras ferramentas que são recursos incríveis para os artistas. Eu acho que a atitude dominante nesse movimento, os principais valores, envolvem fazer essas novas tecnologias serem livres, inclusivas e sociais. Olha o que está acontecendo no Brasil, os brasileiros estão interessados em criatividade e inovação, podem entrar nesse tipo de criatividade da raiz que está acontecendo no espaço de arte digital, inspirado pela reinvenção urbana. Mas, para responder a segunda parte da sua pergunta sobre a apropriação urbana, primeiro, eu acho que eu penso dos artistas urbanos em si. Eu acredito que os artistas já têm que meio que colocar uma linha em onde as grandes empresas se apropriam da arte para ganhos comerciais, sem a artização do artista, mas eu também sei que muitos artistas de rua não veem o quanto a sua popularidade está crescendo e a comodificação da sua obra, se a mensagem permanece intacta e eles são remunerados e reconhecidos adequadamente pelo seu trabalho. Mas em relação à produção urbana, se os aspectos dessa vida urbana estão sendo adotadas ou tomadas ou recicladas da mesma maneira pelos artistas das pessoas como, sei lá, Picasso, Warhol, Shepard Fairey, então a resposta certamente sim. E eu acho que isso está acontecendo e é um grande movimento positivo, né, desse movimento. Sim, isso é super verdade. Eu acredito mesmo que a forma como a cidade está se apropriando disso, a gente está vendo isso cada vez mais, de certa forma, como a cidade está sendo hackeada e também rastreada, né? Então, tem essa questão do público-privado, pessoas, dados, grandes empresas, dados disruptivos, enfim, que eu acho que é uma tensão muito interessante de se observar e ver como esses dois lados se confrontam e depois se reúnem, se consolidam. E isso me leva à nossa última pergunta, que é um pouco pensar nessa tensão, que é a ideia de códigos abertos, né? Então, eu conheci mais o trabalho do Carlo Ratti, que é um professor da MIT, e ele conversa sobre arquitetura de código aberto, né? De missão de open source. Isso é um conceito muito interessante para mim.
Então, como é que você vê esse conceito? Você vê esse processo, as pessoas voltando da cidade com toda a mídia digital e como isso é apropriado, faz parte desse movimento open source, se você acredita nisso? E se você acredita, você tem uma espécie de movimento de guerrilha nas ações de AR, de realidade aumentada, como parte disso? Sim, com certeza. A resposta rápida é sim. Claro, sem dúvida, eu acredito no valor do design criado pelos cidadãos. A arquitetura de código aberto, de open source, é um paradigma de inclusão e cria oportunidades incríveis entre profissionais e cidadãos comuns, e que você nunca... É difícil você ver esse tipo de colaboração. Então, nós estamos tendo novos espaços virtuais e reais graças à arquitetura open source. É um movimento que está na interseção de design e políticas públicas, o que faz com que voltemos à ideia de tornar a arte uma realidade democrática e vivida. E a segunda pergunta, sim, que sem dúvida acredito que a realidade aumentada é parte importante disso ser open source, e do ponto de vista pessoal, eu acho que os movimentos de guerrilha também têm isso, né? A gente estava falando com o Ron English, e sem dúvida ele é um artista de guerrilha, né? As ações de guerrilha, quando ações estratégicas e são objetivadas e são seguras, podem fazer com que a gente olhe para a realidade de uma maneira nova, fresca e muito valiosa. São sim, com certeza, sim as duas perguntas, claro, incrível. A gente está muito empolgado para começar a fazer isso com o Festar em São Paulo e, quem sabe, levar o festival para outros lugares também. Então, eu realmente gostaria de agradecê-lo por fazer parte da nossa primeira edição do Festar. Hoje é o lançamento do nosso aplicativo e vamos fazer algumas outras atividades, e se você puder participar, todos que estiverem assistindo, vocês são convidados a participar do workshop que vamos fazer, falando um pouco mais sobre a realidade aumentada para artistas e pessoas interessadas em geral. De repente, Sam, você gostaria de falar algumas últimas palavras? Ou, por favor, fique à vontade. Claro, primeiramente, mais uma vez, muitíssimo obrigado por me convidar. Eu estou muito empolgado, muito feliz e muito honrado de estar aqui e participar disso, que é uma comunidade crescente, ao meu ver, e não só eu vou participar da comunidade em São Paulo, e tomara que eu possa ser um membro vitalício, mas espero que vocês se juntem à minha comunidade também, e aí como a gente possa compartilhar e colaborar, a gente possa criar mudanças positivas. Então, eu estou muito empolgado para ver o que vai acontecer do festival, os pensamentos, as perguntas, as reflexões, os comentários. E eu sou super inspirado, simplesmente por fazer parte desse movimento. Então, muito obrigado, e pessoal, aproveitem muito. Muitíssimo obrigada, Sam. Se alguém quiser saber mais informações, por favor, visite o nosso site. E o Sam e eu estamos aqui no chat, também no YouTube. Então, por favor, em caso de perguntas ou dúvidas, podem mandar para a gente. Mais uma vez, obrigada, e Sam, com certeza, vamos nos unir, vamos nos juntar. Tem muitas coisas para a gente fazer, projetos incríveis depois da primeira edição aí do Festar. Muitíssimo